Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 1º de setembro, há 244 dias, lendo e compartilhando a palavra de Deus ao teu coração. Pegue seu bloco de anotações, sua caneta em sua mão e anote as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje, seguindo o plano anual de leitura bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos começar no Novo Testamento pelo Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 23. No Antigo Testamento, livro de 2 Crônicas, capítulo 6, e vamos finalizar com Malaquias, capítulo 2, do versículo 17 ao capítulo 3, versículo 18. Fique conosco. Logo após a leitura da Bíblia, nós temos um momento da oração da fé, onde você vai apresentar as suas causas a Deus, Deus vai ouvir e vai responder, e você vai receber o seu milagre. Vamos agora à oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler e meditar agora na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos faça entender a Tua palavra. Assim nós te pedimos, em o nome de Jesus. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 23. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? E Jesus respondeu: Nem este homem pecou e nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando nenhum homem poderá trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lama com a saliva, ungiu os olhos do homem cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi pelo seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que tinham visto aquele que era cego disseram: Não é este aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam: Este é ele. E outros diziam: Parece com ele. Mas ele dizia: Eu sou ele. Portanto, como foram abertos os teus olhos? Perguntavam. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez lama, ungiu os meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido me lavado, recebi a visão. Disseram: Onde está ele? E ele disse: Eu não sei. E eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era dia de sábado, quando Jesus fez lama e abriu os olhos. Então outras vezes os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão, e ele disse: Ele pôs lama sobre os meus olhos, e eu me lavei e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do sábado. Outros diziam: Como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Eles disseram novamente ao homem cego: O que tu dizes a respeito dele, daquele que te abriu os olhos? Ele é um profeta? Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão. Até que chamaram os pais do que receberam a visão, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Este é o vosso filho, que disseis ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Seus pais responderam e disseram: Nós sabemos que é o nosso filho, e que ele nasceu cego. Mas agora como vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos. Mas nós não sabemos. Ele já tem idade, perguntai a ele, e ele falará por si mesmo. Essas palavras disseram seus pais, porque eles temiam os judeus,
pois os judeus já tinham combinado que, se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Portanto, seus pais disseram: ele já tem idade, perguntai a ele. Livro de 2 Crônicas, capítulo 6. Então falou Salomão: o Senhor tem dito que ele habitaria numa profunda escuridão. Eu, porém, edifiquei uma casa de habitação para ti, um lugar para a tua eterna morada. E o rei virou a sua face e abençoou toda a congregação, e a toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, com que com suas mãos cumpriu aquilo que ele falou com a boca do meu pai Davi, dizendo: desde o dia em que eu retirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma dentre todas as tribos de Israel para nela edificar uma casa, para que o meu nome pusesse ali estar. Tampouco escolhi algum homem para ser soberano sobre o meu povo Israel, mas escolhi Jerusalém, para que o meu nome pudesse estar ali, e escolhi Davi para estar sobre o meu povo Israel. Ora, estava no coração de Davi, o meu pai, edificar uma casa para o nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: portanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizeste bem em teres isto no seu coração. Todavia não edificarás uma casa, mas o teu filho que sairá dos teus lombos, ele edificará uma casa para o meu nome. Portanto, o Senhor cumpriu a palavra que falou, porque estou levantando no lugar de Davi, meu pai, estou posto no trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei uma casa para o Senhor, Deus de Israel. E nela pus a arca, no qual está o pacto do Senhor que ele fez com os filhos de Israel. E pôs-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu suas mãos, porque Salomão havia feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura, 3 côvados de altura, e havia posto no meio do átrio. Pôs em pé sobre ela, ajoelhou-se diante de toda a congregação de Israel, estendeu suas mãos em direção ao céu, e ele disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu no céu e nem na terra, que guarda o pacto e demonstra misericórdia para os teus servos que andam diante de ti de todo o coração. Tu tens guardado para com teu servo Davi, meu pai, aquilo que lhe prometeste, e falaste com a tua boca, e cumpriste com a tua mão, como é neste dia. Agora, ó Deus de Israel, guarda com o teu servo Davi, meu pai, aquilo que tu prometeste, dizendo: não te faltará um homem diante de mim para sentar no trono de Israel, de modo que os teus filhos atendem ao teu caminho para andarem na minha lei, como tu falaste diante de mim. Agora, pois, o Senhor de Israel cumpra a tua palavra, para a qual falaste ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens da terra? Eis que o céu e o céu dos céus não são capazes de conter, quanto menos a casa que eu construí. Tem consideração, portanto, pela oração do teu servo e pela súplica, ó Senhor Deus, para atentares ao clamor e à oração que o teu servo suplica diante de ti, para que os teus olhos possam estar abertos sobre este altar de dia e de noite. Disseste que ali colocarias o teu nome para atentares à oração do teu servo. Ouve, portanto, a oração do teu servo e do teu povo, as quais eles farão em direção a este lugar. Ouve o lugar da tua habitação, a saber, o céu. Quando ouvires, perdoa. Se um homem pecar contra o seu próximo, e sobre ele, lançando um juramento, faze-o jurar, e o juramento chegar diante do teu altar nesta casa, ouve do céu, faze e julga os teus servos, condenando o ímpio para fazer recair o seu proceder sobre a sua própria cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Se o meu povo Israel for derrotado diante do inimigo por terem pecado contra ti,
e se converterem, confessarem o teu nome, fizerem súplicas diante de ti nesta casa, então ouve dos céus, perdoa os pecados do teu povo Israel e traz-lhes de volta para a terra que tu deste aos seus pais. Quando o céu estiver fechado e não houver chuva por terem pecado contra ti, todavia, se eles orarem em direção a este lugar e confessarem o teu nome e se converterem do seu pecado, quando tu os afligires, então ouve tu do céu, perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho o qual eles devem caminhar. Envia chuva sobre a terra, o qual tens dado ao teu povo por herança. Se houver fome na terra, se houver peste, se houver crescimento ou mofo, locustas ou lagartas, se os seus inimigos cercarem nas cidades da terra, qualquer que seja a ferida, qualquer que seja a enfermidade que houver, e qualquer que seja a oração ou súplica que foi feita por um homem ou dada por o teu povo Israel, quando cada um conhecer a sua própria ferida, a sua própria angústia e estender as suas mãos nesta casa, então ouve tu do céu o teu lugar de habitação e perdoa, concede a cada homem conforme os teus caminhos, cujo coração tu conheces, pois tu somente conheces o coração dos filhos dos homens, para que eles possam temer a ti, andando nos teus caminhos quando vierem à terra que tu deste aos seus pais. Além disso, acerca do estrangeiro, o qual não é o teu povo Israel, mas é chegado de terras distantes por causa do teu grande nome, da tua mão forte, do teu braço estendido, vindo eles orando nesta casa. Ouve tu dos céus o lugar da habitação e faz segundo o que o estrangeiro clamar, para que todos os povos da terra possam conhecer o teu nome e temer como faz o teu povo Israel, e possam saber que na cidade a qual edifiquei é chamada pelo meu nome. Se o meu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que tu enviares, e eles orarem a ti, e a ti voltados para a cidade que tu escolheste, a casa que eu construí para o teu nome, então ouve dos céus a sua oração, a sua súplica, e sustenta a sua causa. Se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu ficares irado com eles, e os entregares diante dos seus inimigos, e eles o levarem cativo para uma terra longínqua ou próxima, e na terra onde eles forem levados cativos, caírem em si, se converterem e orarem na terra do seu cativeiro, dizendo: pecamos, fizemos o mal e agimos impiamente. Se voltarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra do seu cativeiro, para a qual foram levados cativos, e orarem em direção à sua terra, o qual tu deste aos seus pais, em direção à cidade que tu escolheste, em direção à casa que edifiquei para o teu nome, então ouve dos céus, a saber do local da tua habitação, e as suas orações e súplicas, e sustenta a sua causa. Perdoa o teu povo que pegou contra ti. Agora, meu Deus, suplico que estejam abertos os teus olhos e os teus ouvidos estejam atentos à oração que é feita neste lugar. Agora, portanto, levanta-te, ó Senhor Deus, no lugar de repouso, tu e a arca da tua fortaleza, que os teus sacerdotes, ó Senhor, desejam, revestidos de salvação, e os que os teus santos regozijem de bondade. O Senhor Deus não desvia a tua face dos teus ungidos, e lembra das tuas misericórdias de Davi, o teu servo. Livro de Malaquias, vamos finalizar lendo Malaquias, capítulo 2, do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 18. Tem descansado ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que temos cansado? Quando vós dizeis: todo o que faz o mal é bom à vista do Senhor, e ele se deleita desses. Ou de onde o Deus está do juízo? Capítulo 3 de Malaquias. Eis que enviarei o meu mensageiro, ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor a quem vós buscais virá de repente no seu santo templo, até o mensageiro do pacto,
em que vos deleitais. Ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como fogo refinador e como o sabão dos lavandeiros. Ele se acenderá como refinador e purificador de prata. Ele purificará os filhos de Levi e os purgará como o ouro e a prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei vós para o juízo, eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores dos seus salários, a viúva e o órfão, e os que desviam dinheiro do seu direito e não me temem, diz o Senhor. Pois eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós filhos de Jacó não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais tendes desviado das minhas ordenanças e não tendes guardado. Retornar para mim, eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubastes toda esta nação. Trazei os dízimos para o armazém, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção, a qual não haverá espaço suficiente para recebê-la. E eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a ira da vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão e abençoados, pois vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. As vossas palavras têm sido fortes contra mim, diz o Senhor. Ainda vós dizeis, o que temos falado contra ti? E vós dissesse, inútil é servir a Deus. Que lucro temos guardar a sua ordenança e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? E agora nós chamamos de orgulhoso e feliz, sim, os que trabalham na maldade estão estabelecidos. Sim, e os que tentam a Deus são entregues. Eles são aqueles que temem o Senhor, falam frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembranças foi escrito diante dele, para que os temerem ao Senhor e para que os seus para que pensaram em o seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, quando eu fizer as minhas joias, eu os pouparei, como um homem poupa o seu próprio filho que o serve. Então retornarei e discernireis entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve. Finalizamos a leitura da nossa versão da Bíblia King James no dia de hoje. Versão da Bíblia King James 16:11, uma Bíblia sensacional, o qual nós estamos lendo neste ano para a sua edificação. Eu tenho a certeza que algum versículo, alguma passagem da Bíblia que nós lemos hoje, Deus falou ao teu coração. E agora você vai colocar em prática, orando a Deus no momento da oração da fé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, os teus filhos leram a tua palavra. Os teus filhos foram ativados à fé. Foram chamados agora, Senhor, para colocar em prática aquilo que eles leram, que aqueceu o coração deles. Que o Senhor faça, Pai, muito mais daquilo que eles vão pedir ou pensar. Que o Senhor vai além, porque o nosso Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas e que opera todas as coisas em prol dos teus filhos. Deus, estende a tua mão de poder e de misericórdia agora, neste momento, curando, libertando, salvando, restaurando e restituindo aquilo que os teus filhos perderam.
Nós repreendemos toda enfermidade, todo espírito, Pai, de enfermidade, toda bactéria, todo vírus da Covid, da AIDS, do câncer, que estão, Pai, querendo, Pai, manifestar no templo do Espírito Santo, que são teus filhos. O Senhor tem projetos, propósitos, desígnios para usar o teu filho e a tua filha. O Senhor sabe o momento certo de os levar. O Senhor não precisa dessa enfermidade para levar os teus filhos. O Senhor é poderoso para fazer muito mais na vida dos teus filhos. Age com misericórdia, haja com teu amor, segundo a tua palavra. Deus destrói toda seta maligna, todo laço de Satanás. Repreendemos no nome poderoso de Jesus, dá vitória para o teu filho e para a tua filha, no nome de Jesus. Deus abençoe sua história, voltaremos amanhã. Ore, participe e compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo na terra. Deus te abençoe.